Fala pessoal, meu nome é Madson Diniz e eu sou professor de literatura e no final do ano eu adoro fazer listas dos melhores do ano. Eu sempre faço lista de melhor filme do ano, de melhores séries do ano e esse ano eu queria fazer uma listinha diferente. Eu queria fazer uma lista de melhores romances lançados no ano de 2022. Lembrando que a maior parte desses romances eles vão aparecer nas premiações do ano que vem, como o Prêmio Oceanos, ou Prêmio São Paulo, ou Prêmio Jabuti, né? E que essa lista são romances lançados no ano de 2022. Então vamos lá. O oitavo colocado dessa lista, eu coloquei um livro chamado Eva, de uma autora chamada Nara Vidal, um livro lançado pela Todavia, que vai contar a história de Eva e a relação problemática dela com a mãe, no qual, quando a mãe falece, ela precisa reconstruir a trajetória dessa relação. O sétimo colocado é um livro chamado Dilúvio das Almas, no qual um homem, depois de muito tempo de ter saído do Nordeste, ele retorna ao Nordeste para a sua cidade natal chamada Dilúvio das Almas. Então a gente vai ver um romance regionalista, só que com um teor muito filosófico nessa obra. O sexto colocado é um livro chamado Beatriz e o Poeta, um livro de um autor já renomado da literatura contemporânea brasileira, um autor chamado Cristóvão Teza, e aqui ele retorna pela terceira vez a personagem Beatriz, só que dessa vez contando a história dela durante o isolamento da Covid-19, né? Então a gente vai ver o retorno de Cristóvão Teza a escrever romances nessa narrativa. Em quinto colocado, um romance chamado Não Fossem as Sílabas do Sábado. Um romance sobre morte, perdas e luto. Um romance no qual a gente vai ver a história de três mulheres que passam por perdas terríveis e vão ter que sobreviver, vão ter que viver com esse luto. E é interessante que a história dessas três mulheres, elas vão, né? Essas histórias vão se entrecruzar durante toda a narrativa. E agora vamos aos quatro primeiros colocados. O quarto colocado aqui nessa lista é um romance também lançado pela Todavia. É um romance chamado A Cabeça do Pai, né? Um romance que ficou até famoso nesses últimos dias, porque ele é contado de uma maneira muito interessante, no qual a autora Denise Santana ela vai contar cada capítulo e colocar o nome de um órgão em cada um desses capítulos. A história, né, fala sobre a narradora conta a história do pai dela, um senhorzinho que tem que tomar conta da mãe ao mesmo tempo que ele sofre um AVC e a narradora, nesse caso, ela vai precisar rememorar também toda a trajetória desse pai e muitas vezes a gente entende esse duplo protagonismo entre ela e o próprio pai. O terceiro colocado é um romance sobre questões raciais chamado Agora, né? Uma obra narrada em duas instâncias narrativas e também em duas instâncias temporais, no qual a gente vai perceber em determinado momento a história de um homem preto sofrendo as questões do racismo estrutural muito forte ali no Rio de Janeiro, mas em outro momento da história a gente também vai ver um militarismo tóxico referente ao período da ditadura militar brasileira. Em segundo colocado, né, agora da Companhia das Letras, os 6 livros que eu comentei até aqui eram todos lançados pela Todavia, né? Ou seja, a Todavia aí
bombou no ano de 2022. Mas o segundo colocado é um livro chamado A Vida Futura, de também um autor renomado da literatura contemporânea, Sérgio Rodrigues, que não lançava livros há um bom tempo. Ele é muito conhecido pelo livro chamado O Drible, e aqui ele retorna a escrever com uma narrativa divertidíssima que vai contar a história de Machado de Assis e José de Alencar surgindo, né? Ele chegando de uma forma fabulesca ao ano de 2022 e eles tendo que perpassar por toda essa sociedade transformada e também esse encontro desses grandes nomes com a tecnologia, né? A tecnologia no qual vivemos hoje. Então, uma obra divertidíssima que é característica do Sérgio Rodrigues. E o primeiro colocado é essa obra aqui, esse livro chamado Solitária, da Eliane Alves Cruz, um livro poderosíssimo também sobre questões raciais, que vai contar a história de Mabel, a narradora, que é filha de Eunice, a mãe dela, é empregada doméstica, e a gente vai ver toda a questão do racismo estrutural, do desprezo e da humilhação muitas vezes que essas mulheres que são criadas por empregadas domésticas e também as mães que são domésticas sendo humilhadas e maltratadas em uma sociedade que menospreza muitas vezes esse tipo de trabalho. E toda a narrativa é centrada também em um mistério que está relacionado a um acontecimento real que houve no Brasil há alguns anos atrás. Então é um livro muito bom, mas também é um livro muito pesado, muito reflexivo. E ele já chega a 2023 como um dos favoritos a ganhar todos os prêmios que vierem o ano que vem e também um dos favoritos a se tornar um dos grandes clássicos, ou mais um dos grandes clássicos da literatura brasileira, principalmente ligados a essa questão dos temas raciais, do racismo estrutural, como já estão no patamar aí Torto Arado e O Avesso da Pele, né, que trata de temas que são caríssimos hoje para a nossa sociedade brasileira. Então o vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu top 8 de romances de 2022. Então, feliz ano novo para todos, para todas e até o ano que vem.